É muito comum ver fãs da Nintendo comemorando as altas vendas do Switch, aplaudindo de pé o videogame da Nintendo superar os concorrentes e tudo mais. Mas algumas vezes a comemoração fica vazia, pois temos muita guerra de console, onde fãs de uma marca querem rivalizar com os fãs das outras marcas. Mas não quero ir por esse lado. Quero te mostrar os reais motivos para você ficar atento às vendas de um console e os cuidados que devemos ter ao estar com um produto de uma empresa que vendeu muito acima das outras, pois, infelizmente, até mesmo os lados positivos de termos um videogame que vendeu muito traz consigo pontos negativos que vou te mostrar aqui. Então, vamos lá para o nosso bate-papo. Se você não sabia da informação que iniciou o vídeo, o Nintendo Switch é o videogame que está sendo mais vendido atualmente, e isso em comparação com o Xbox e PlayStation. O videogame da Nintendo está há alguns anos já no mercado, mesmo com as concorrentes lançando seus aparelhos de nova geração. Eles ainda não superaram as marcas de venda do Switch, que hoje tem um Switch tradicional com dock, que começou a ser vendido em 2017, depois tivemos o Switch Lite, que é a versão mais barata, que não tem componente de transmissão de imagem pela dock, que começou a ser vendido em 2019, e agora temos o Switch versão OLED, que tem melhorias na tela, mudando o LCD das outras duas versões pelo OLED, que melhora a qualidade de imagem no seu modo portátil. Já ligando ele na dock, ele não muda nada além do que o Nintendo Switch tradicional já faz, já que não teve melhorias de processamento ou memória RAM, e o OLED começou a ser vendido agora em 2021 somente em alguns países, que no caso do Brasil será somente vendido oficialmente aqui em 2022. Então, se você encontrar um Nintendo Switch OLED por aqui, ele foi importado e vendido no chamado mercado cinza, que se trata de um meio onde o importador assume os riscos e o comprador não tem a garantia da fabricante, já que ela não está dando suporte ao país. Enfim, vamos voltar a falar de vendas. Os concorrentes da Nintendo tomaram um rumo diferente da proposta do Switch, onde eles apostam em máquinas com poder de processamento e peças mais modernas, por assim dizer. Já o Switch aposta na versatilidade, mesmo que isso garanta menor poder de fogo. Enfim, parece um caminho diferente que a Nintendo toma se olhar para o Xbox e PlayStation. Mas no final das contas o público é o mesmo, são os jogadores de videogame. Pessoas que buscam diversão nas horas vagas e querem aproveitar o tempo sozinho ou com amigos. No Brasil, os videogames possuem um valor muito alto, pois pagamos um videogame em 10 ou 12 meses, com parcelamento do cartão de crédito. Mas fora do nosso país, em países mais desenvolvidos, se paga o videogame em um mês de trabalho ou até menos, dependendo da profissão, pois quanto mais desenvolvido o país, mais barato se torna os produtos e mais caros os serviços que incluem a mão de obra direta. Mas aqui é outro papo. O que quero te mostrar com isso? Que esses números de vendas não significam que quem comprou o Nintendo Switch não comprou um PlayStation ou Xbox, e vice-versa. Mas significa que o Nintendo Switch é o videogame que domina a maior quantidade de jogadores atualmente, não excluindo as concorrentes, mas se integrando a maior quantidade de lares, famílias e pessoas em geral. O Nintendo Switch se torna a empresa com maior alcance, e isso chama a atenção das desenvolvedoras de games. Você já percebeu que muitas desenvolvedoras estão fazendo porte dos seus jogos para o Nintendo Switch? Jogos que poucas pessoas imaginavam, como The Witcher 3 e a série Crysis, e tantos outros jogos que eram pesados e estão chegando ao videogame da Nintendo. Isso acontece porque esses desenvolvedores querem seus jogos no maior alcance de pessoas, querem ter vendas e querem aumentar o valor das suas franquias. Pois se você lança um jogo e ninguém joga, você não paga os custos do desenvolvimento e não gera investimentos para pagar o próximo jogo dessa série. Vamos imaginar que um jogo seja lançado para Xbox e Nintendo Switch, e nos dois ele venda 10% da base instalada de jogadores, o que é uma margem interessante para um jogo AAA, que é vendido por $60. Então, num cálculo base, eu vejo quantos videogames foram vendidos de cada um e multiplico por 10%, tendo o total de jogadores que compraram esse jogo. Então, multiplico a quantidade de jogadores que compraram vezes $60. Então, temos o valor hipotético que esse estúdio ou desenvolvedor conseguiu faturar vendendo o mesmo jogo em cada videogame.
Consegue notar que o mesmo percentual numa base instalada de jogadores maior faz toda a diferença? Isso torna muito positivo para os donos de Switch estarem na plataforma com maior número de vendas, pois isso quer dizer que teremos mais jogos de terceiros vindo para o videogame, além dos jogos exclusivos, que são os que fazem o público ter interesse no videogame. Mas se estar na plataforma que tem maior atenção das desenvolvedoras é bom, tem também o seu lado ruim, que no caso é o fato da empresa impor preços e não ter concorrentes para rivalizar com ela, como está sendo o caso do pacote adicional da Nintendo Online com o Nintendo 64 e Mega Drive. Chegou num valor alto, onde muitos fãs reclamaram, mas no final das contas, muitos pagaram pelo serviço e pode ter sido um sinal positivo para a empresa, mostrando que podem colocar valores altos e os consumidores irão pagar por seus produtos ou serviços. Algo ruim para os que estão na plataforma, já que terão que dançar o ritmo imposto pela empresa. Empresas como Microsoft e Sony acabam tomando rumos diferentes no mercado por conta da concorrência que possuem entre elas. Microsoft avança com o Game Pass, sendo indiscutivelmente o serviço com melhor custo-benefício dos jogos atualmente. E quando falo isso não digo somente a nível Brasil, pois fora do nosso país o Game Pass é muito elogiado. Sony avança com os estúdios que criam exclusivos marcantes e que geram valor à marca PlayStation, com jogos inovadores como The Last of Us e Ghost of Tsushima. Concorrência é saudável para o mercado e principalmente para nós consumidores. Guerra de consoles só faz bem aos investidores da marca que está na frente. Se esse não for o seu caso, te recomendo brigar pelos menores preços e maiores inovações. A Nintendo continuar com o Switch em vez de lançar um novo videogame faz todo sentido para eles, pois o que eles fazem é atualizar o hardware com novidades pontuais, justo para incentivar a venda dos seus consoles, já que isso cria o desejo naqueles que já possuem um Switch anterior adquirir um novo modelo por conta de inovação A, B ou C. Isso aquece o mercado e mantém as vendas lá em cima. Mas quem ganha com isso? Nós, ao termos a atenção dos desenvolvedores, termos inovações de jogos e termos exclusivos num calendário anual incrível, pois a marca não quer deixar o seu público olhar para os concorrentes. E quem perde se a Nintendo dominar por completo o mercado? Também nós, pois estaremos com uma empresa dominante no mercado, que terá liberdade de impor preços e políticas de vendas. Consegue perceber como não é tão simples? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo o que conversamos. Eu sei que você pode ter algo a acrescentar ou algo diferente do que falei, e quero ler o seu comentário. Pois eu não sou acionista da Nintendo, eu sou jogador assim como você, quero jogos, quero preço justo e quero me divertir no meu tempo livre. Comprei o meu Nintendo Switch por conta do Monster Hunter Rise, que se tornou exclusivo temporário da Nintendo, e de lá pra cá, joguei muito jogo incrível no Switch, e hoje já estou de olho no Shin Megami Tensei 5, que será o meu primeiro jogo da série e vou trazer aqui no canal. Vou deixar mais 2 vídeos do canal para você conhecer mais o meu trabalho aqui. Eu vou ficando por aqui, abração e até mais!